Olá, boa noite. Quem for entrando aí vai me dando um oizinho. Deixa eu pegar um papel aqui. Boa noite, pessoal. Acho que o Insta tá avisando vocês que eu entrei. 7h10 agora, o pessoal deve estar saindo do plantão, dando graças a Deus que acabou mais um dia. Olá, Jaqueline, tudo bem? Boa noite. Me fala se tá dando só para me ouvir bem, se tá tudo certo aí com o áudio. O Insta tá avisando agora da live, então eu dou uma enroladinha para começar, mas hoje eu vou falar sobre Instagram. Como bombar o seu Instagram? Como lotar a sua agenda do consultório com o Instagram. Esse é o tema do episódio de hoje. Vou começar a falar porque vai ficar gravado, né? O pessoal deve estar saindo do plantão. Tava de plantão, Jaqueline? Pois conta aí pra mim. O pessoal deve estar saindo do plantão, daqui a pouco eles entram. Então, assim, gente, aqui na Medicina Lucrativa a gente fala como que você pode fazer para ter aí uma medicina lucrativa, né? Ser um médico lucrativo e realizado. Então, no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que você pode fazer para usar o Instagram para lotar a sua agenda do consultório. O Instagram é uma ferramenta muito poderosa e poucos médicos fazem o uso correto dele aí, conseguindo lucro, né? Conseguindo mais pacientes particulares para o consultório, menos faltas e com isso, obviamente, podendo largar outros empregos, vínculos de trabalho que remuneram mal ou que não realizam a gente enquanto profissional, tá? Em primeiro lugar, né, eu queria colocar uma questão que é a seguinte: o que acontece se eu não fizer? Né? Eu já tive alguns alunos aí do PowerMed, aqui do nosso curso e outros colegas médicos que me falaram, tá, André, mas se eu não quiser? Não quiser fazer, não faz, né? É uma ferramenta que está disponível para todos e alguma parte aí dos colegas já está aprendendo a usar justamente porque percebeu que dá resultado. Não tem a ver com você querer ser um médico blogueiro ou não ser blogueiro ou qualquer coisa do tipo, não é isso. Tem a ver realmente com usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, né? E o que pode acontecer se você decidir não entrar no Instagram? Não quero, André, não quero ter rede social, é muito trabalho e não tô afim. O que pode acontecer se você não fizer isso, né? Fica mais difícil de você ser conhecido na cidade onde você trabalha e mora, né? O Instagram hoje é uma grande vitrine do trabalho de todos os profissionais autônomos, né? Mas dos médicos principalmente. Então, eu brinco que é uma espiadinha. Por que o Big Brother faz tanto sucesso, né, gente? Porque todo mundo gosta de dar uma espiadinha, de ver como é que é nos bastidores da vida daquela pessoa. E da mesma forma os nossos pacientes. Os pacientes gostam de dar uma espiada no nosso Instagram antes de consultar. Saber o que a gente posta, saber um pouco da nossa rotina. As pessoas gostam disso, até mesmo porque elas têm medo de se frustrar, né? Elas vão pagar uma consulta particular, a consulta custa caro. Então, entrar no nosso Instagram e dar uma espiadinha é uma forma, é um spoiler, né? É uma forma que o paciente tem de ter uma noção se a gente vai atender ou não as expectativas que ele está tendo para aquela consulta. Então, hoje em dia, é meio que rotina os pacientes procurarem a gente no Instagram. Então, se você não tiver um Instagram profissional, mais difícil vai ser de você ficar conhecido. Ah, mas tem o boca a boca. Sim, o boca a boca ainda funciona, mas comparado à rapidez que se dissemina uma informação no digital, o boca a boca, para você ficar conhecido, né, fora do digital, demora, ele vai levar anos. Por isso que eu acho que os médicos mais antigos falam, né, para ter um consultório cheio você demora 10 anos. Eu acho que eles falavam isso porque eles não tinham essa ferramenta na época deles, né? Segundo ponto, o que pode acontecer mais se você decidir não estar no Instagram? Não passa muita confiança. Hoje em dia a gente tem isso, né? Eu dou risada que eu digo que é igual quando você tá solteira e você começa a conhecer aí, né, alguns caras e tal, e daí o cara não tem Instagram, não tem rede social nenhuma, você não acha ele na internet. Estranho, né? Vocês já ouviram alguém falando isso? Eu já ouvi várias amigas minhas falando, cara, o cara não tem nenhuma rede social, que esquisito. Por que será que ele não tem nenhuma rede social? Parece que a pessoa que não tem rede social, ela tá escondendo alguma coisa. É louco, né, gente? Porque não tem nada a ver. Pode ser que a pessoa só não queira ter rede social. Mas a gente tende a pensar isso, tipo, ai, que estranho.
Tipo, a pessoa não consigo achar a pessoa no mundo digital. Tem uma coisa que fica meio, tipo, esquisita, né? E outro ponto é que dá uma impressão de não disponível. Então, o paciente tenta fazer esse, né, dar uma olhadinha, uma espiada, um spoiler antes. Ele não consegue, então ele já acaba tendo uma frustração com você antes de chegar em você. E talvez isso faça ele desistir de chegar, né? Enfim, então tem alguns problemas aí de você não estar no Instagram de forma profissional, né? Além disso, se você não está no Instagram de forma profissional, o paciente que teria interesse no seu serviço, ele não sabe que você oferece esse serviço. Então, olha que ruim, porque às vezes você é médico, sei lá, cirurgião de mão, e a pessoa precisa operar a mão e ela mora na cidade em que você trabalha, mas ela não busca o teu serviço porque às vezes ela nem sabe que tem cirurgião de mão na cidade. Porque você não tem Instagram, talvez se você tivesse Instagram ela soubesse. Então, não ter o Instagram dificulta a conexão com o público-alvo, exatamente com a pessoa que quer comprar o seu serviço. Você quer vender, a pessoa quer comprar e vocês não vão se encontrar, né? E outra coisa que é um problema de não estar no Instagram é que os seus concorrentes estão no Instagram. Então, o cara não só não vai conseguir marcar com você, como ele vai achar um concorrente seu na internet e vai acabar marcando com o concorrente. Isso vai alongar, né, gente? Vai demorar ainda mais para você ter, então, um número grande de particulares no consultório e, portanto, a agenda dos seus sonhos e, portanto, sair dos empregos ruins, dos plantões que mais te sugam, etc, etc, né? Então, estar no Instagram profissionalmente hoje, eu vejo como muito importante. É uma ferramenta poderosíssima e se você não tá usando ela de forma profissional, você tá perdendo dinheiro, tá? Então, eu sempre brinco que no Instagram, todo mundo que tá ali rodando, né, a timeline do Instagram e tal, tem gente comprando e tem gente vendendo. Se você não tá vendendo nada no Instagram, se você não tá vendendo a tua hora, você como médico não tá vendendo o seu serviço no Instagram, provavelmente você é a pessoa que tá gastando, você tá comprando de alguém, né? Então, não que a gente não possa ser consumidores, né? Mas a gente tá perdendo dinheiro, perdendo essa oportunidade, tá? Então, acho que vale muito a pena estar no Instagram, sim. E tem várias formas de fazer isso. Mesmo que você seja tímido, mesmo que você não entenda nada de Instagram, mesmo que, enfim, mesmo que você tenha todas as dificuldades, que você faça muitos plantões, que você ainda não tenha terminado a especialização, que você não tenha RQE, mesmo que você não tenha um consultório próprio ainda, você deve sim se posicionar nas redes sociais. Eu tô resumindo como Instagram, mas é nas redes sociais como um todo, tá? Um outro problema de você não estar no Instagram é que você passa a ser uma figura rara, uma figura em que o médico te viu poucas vezes, então você não é familiar. E um gatilho mental, que é comum dentro do marketing digital e fora do digital também, é o gatilho da familiaridade. Quanto mais familiar aquele rosto nos parece, mais a gente confia naquela pessoa. Então, é por isso que, por exemplo, as grandes marcas contratam atores, atrizes que são das novelas, porque são rostos familiares para a população em geral. Então, se é, sei lá, né, agora não vai ser mais, né? Eu ia falar o Tarcísio Meira ou o Fagundes lá, né? Fazendo uma propaganda, a gente tende a confiar mais no produto, porque quem tá anunciando o produto é um rosto familiar. É só você pensar na sua família, né? Se o seu irmão, se a sua mãe quiser te vender um produto, provavelmente não, né? Então, se a gente não tiver profissionalmente no Instagram, a gente deixa de usar isso a nosso favor, né? Assim, gente, então, uma vez que você definiu que você vai estar no Instagram, não, tá bom, André, então eu entendi que realmente é importante eu me posicionar profissionalmente nas redes sociais e eu vou estar no Instagram. Como que eu faço isso? O que eu vou fazer no Instagram? O que eu posso usar a meu favor no Instagram? Então, o que eu fiz para essa live de hoje? Eu printei o meu Instagram, várias situações diferentes dentro dele, e eu vou dividir com vocês dicas práticas, tá? Eu quero que vocês saiam dessa live com várias ideias para implementar no Instagram profissional de vocês. Eu vou usar o meu como exemplo, só por uma questão ética, para não ficar usando de outros colegas que talvez possam não gostar, e porque eu tenho muito resultado com o meu Instagram, né? Eu já comentei para vocês que eu não tenho 10 mil seguidores, mas eu não preciso ter 10 mil seguidores para ganhar dinheiro com o Instagram. Isso também é uma questão aí que talvez seja uma dúvida sua, né? Então, todos os dias eu tenho pelo menos 3 pacientes que vêm ou das redes sociais, ou do Google, ou dos dois, né? Depois eu comento um pouquinho sobre essa questão dos dois. Mas vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Peraí, vamos ver se vai dar certo. Aqui, fotos do meu filho. Não é isso que eu quero. Aqui. Então, em primeiro lugar, tá dando pra ver certinho aí, gente? Pra mim aparece como embaçado o print. Estão conseguindo ver?
Ou tá embaçado pra vocês também? Ah, sabe o que que é? É o meu filtro que tá embaçando. Pera aí. Putz, como é que eu tiro esse filtro aqui? Aqui. Deixa eu tirar esse filtro só um pouquinho. Vamos ver se agora vai. Agora acho que vai. Agora deu. Então aqui, ó, é um print do meu Instagram, tá? Então a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a bio, né? Que é esse espacinho inicial aí do Instagram, a capinha do nosso Instagram. A sua foto, gente, tem que ser uma foto que apareça bem o seu rosto. Então evita foto que às vezes é muito de longe, que é de corpo inteiro, porque aí a sua cabeça vai ficar muito pequenininha na foto. Evita foto com um monte de gente. Opa! Derrubei uma pena aqui, pessoal. Evita foto com um monte de outras pessoas ou com muita coisa atrás, porque isso fica um pouco poluído do ponto de vista visual, né? E aí ali na sua bio tem que ter o seu nome, obviamente, você pode usar doutor na frente ou não. Eu sugiro que use, porque às vezes quando alguns colegas não usam, pode gerar confusão da audiência, a pessoa fica em dúvida, tá? Mas é médico ou não é? Então tem toda essa discussão do doutor, quem tem doutorado, mas culturalmente no Brasil os médicos são chamados pelo prefixo doutor, então eu sugiro que vocês usem, tá? Para não gerar essa confusão de audiência. E aí você coloca uma frase ali que fale um pouco do que você faz, né? Do que você faz, gente, não é o seu currículo. Qual é a transformação que você provoca no seu público-alvo, né? O que as pessoas que procurarem e consultarem com você, elas vão ter? Porque, veja, todos os médicos, via de regra, vendem, entre aspas, o seu horário, a sua consulta médica. Mas o paciente, ele não compra a consulta, ele compra a transformação. Se você é endocrinologista, o paciente, ele não comprou uma receita. Ele comprou o quê? A oportunidade de estar mais próximo do corpo dos sonhos dele, né? Ou a oportunidade de se sentir bem porque ele tá com diabetes compensado. Se você é dermatologista, o paciente não comprou só o Botox. Ele comprou a possibilidade de se sentir mais jovem, de se enxergar mais jovem no espelho. Percebe? É diferente. Então, a gente tem que poder colocar ali na frase, nessa frase de impacto, digamos assim, né? O que de fato você provoca, né? Qual a transformação que você provoca no seu público-alvo, tá bom? Você pode colocar também ali a sua especialidade, se você tiver o registro de qualificação de especialista, o RQE. Se você não tem o RQE, gente, não dá para dar truquezinho, tá? Vamos supor que você fez lá uma pós-graduação de psiquiatria e você ainda não tem o RQE. Não dá para colocar saúde mental, psiquiatria ao invés de psiquiatra, não dá para usar nenhum jogo de palavras, você vai simplesmente colocar médica, tá? E vai colocar o seu CRM, e quando você tem o RQE, você tem que colocar o seu RQE. Isso é bem importante, isso faz parte das regras do Manual de Publicidade Médica do CFM, isso não é opcional, tem que estar aqui na bio, tá? O ideal é que você tenha uma possibilidade de link, né, um call to action, então um link para o qual o paciente que deseja agendar, ele consiga rapidamente clicar e já agendar, que ele não tenha que, tipo, procurar, e aí não tá ali na bio, ele não sabe onde tá, ele te manda um direct. Por quê? Por que tem que ser fácil? Porque a gente tem que pensar que as pessoas são preguiçosas. Se ela tiver que procurar muito e o Instagram tá sempre mostrando outras coisas pra gente, esse cliente ele pode se perder no meio do caminho e esquecer que ele queria marcar com você e aí ele não marcou. E se tiver fácil, com um clique, dois, ele já agenda, a gente acaba perdendo menos pacientes nesse processo, tá bom? Ali você vai colocar também o seu endereço, se né, você considerar que é interessante, normalmente porque o paciente precisa saber se ele vai consultar via telemedicina ou não, então quando não tem o endereço, às vezes o paciente fica perdido, da onde você é. Eu vejo que alguns colegas médicos recebem muito direct assim, porque não tá claro na bio, tá bom? Então, como o nosso negócio é um negócio local, a princípio, né, a gente tem um consultório físico, é importante ter o endereço também. Se vocês forem tendo dúvidas, gente, sobre Instagram, vocês vão colocando aqui, tá? Mas fiquem comigo que nessa live eu vou dar bastante dicas práticas de coisas que funcionam e que convertem seguidores em pacientes. Então, assim, depois que você resolveu ali a sua bio, tem aqui embaixo nessas bolinhas ali os destaques, né? Então, aqui no meu tem maconha, autodiagnóstico, tem um ali, comece aqui. O que tem nesse comece aqui? E eu acho que eu sugiro, né, que vocês façam isso no de vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir outra fotinho do comece aqui. Peraí. Vamos lá.
Eu acho que eu não printei. Mas no meu comércio aqui, vou deixar essa aqui ainda. No meu comércio aqui, gente, tem ali assim, o que o paciente vai encontrar no meu Instagram. Então, aonde é que agenda a consulta, que é pelo link que tá na bio, aonde que ele vê dúvidas, né, resposta de caixinha de perguntas, que é num dos destaques, aonde que ele vê sobre tal tema. Isso eu acho que ajuda, como eu já tenho Instagram há muito tempo, tem muitos destaques, ajuda ele a se organizar e se ele quer procurar uma informação específica, ele sabe aonde ir ali dentro, tá bom? Você pode colocar também dentro do teu comércio aqui, agora não tá ali no meu comércio aqui, porque tá dentro do meu link ali, mas eu coloco também informações sobre a minha consulta, dúvidas frequentes, quanto é o valor da consulta, porque aí o paciente que ele começa a te seguir, ele se encanta ali pelo teu perfil, ele se identifica, ele consegue facilmente acessar as informações que ele precisa para poder agendar, que é o que a gente quer, tá bom? Então, eu começo aqui, acho que é interessante, eu vou compartilhar uma outra aqui. Para de compartilhar. Acho que dá para trocar direto, né? Primeira vez que eu tô compartilhando aqui tela com vocês. Aqui uma fotinho do meu feed. Por que eu printei essa aqui para mostrar para vocês? Vocês vão perceber que o meu feed tá com algumas imagens, né, artes ali, essas amarelinhas e roxas, que estão nessa cor amarela e roxa, porque a gente tá no Setembro Amarelo, então quando tem algum evento, é interessante que você tente fazer que as suas artes, elas comuniquem que você tá vivendo um evento, né, que tem uma comunicação diferente do que eu faço durante todo o ano, por exemplo, porque é a campanha da psiquiatria, né, uma campanha de valorização da vida e prevenção do suicídio, que dentro da psiquiatria é a maior campanha mundial. Então, eu coloco muita força nesse evento, tá? Para que as pessoas vejam que isso, para mim, é uma prioridade muito importante nesse mês. Mas vocês vão perceber que além das artes que eu faço ali na internet, né? Tem ali um videozinho meu na aula de luta, um videozinho com a personal, uma foto minha com uma flor, um videozinho meu com o meu filho. Por que tem intercalado isso? Porque as pessoas, elas querem se conectar com outras pessoas. Elas não querem sentir, quando elas entram no seu Instagram, que é um Instagram de empresa, que é chato. Porque só ver arte com texto é chato. As pessoas têm preguiça, né? E além de preguiça, as pessoas têm curiosidade, as pessoas querem saber da sua vida. Quem é a médica por trás da psiquiatra? O que ela gosta de fazer? Né? Ela manda todo mundo fazer exercício. Será que ela faz? Né? Como é que é a família dela? Eu já ouvi dizer que ela tem um filho. As pessoas gostam de falar da vida de outras pessoas e de saber, né? As pessoas acompanham. Olha o nome, seguidores. Elas querem nos seguir para nos acompanhar. Então é interessante que você compartilhe um pouco dos bastidores da sua vida pessoal, obviamente dentro daquilo que você considera bom para você. Se você não é muito, André, mas eu sou tímido, eu sou mais reservado, eu não gosto muito de me expor, não tem problema nenhum, você nem precisa colocar a sua cara via de regra, embora eu acho que vale muito a pena, porque as pessoas se conectam com pessoas. Você pode colocar fotos, às vezes, da tua mesa de trabalho, do café que você tá tomando, de um outro momento em família, ou da paisagem que você tá vendo naquele momento. Então, o que as pessoas querem sentir é que não é um feed empresarial, que tem alguém real, né, que é mesmo a médica postando e não uma empresa qualquer, uma agência, tá? Então, eu sugiro que vocês intercalem, porque às vezes eu vejo alguns colegas muito preocupados com a estética do feed, que fique tudo lindo e que fique um mosaico e que não sei o que. Eu acho super chato esse tipo de feed e a gente vê na prática, né? Não sei se vocês sabem isso, quando vocês postam, em cima da fotinho ali tem assim, ver insights. Você consegue clicar ali e ver os números da sua postagem, eu já vou mostrar daqui a pouco. Isso é interessante e você vai perceber que as fotos que você coloca da tua vida pessoal ou que você aparece ao invés de uma simples arte feita no Canva, elas têm muito mais curtidas, comentários, as pessoas querem nos ver, tá? Então elas se identificam e fazem vínculo conosco, né? Elas não querem ver só artes prontas e textos. Deixa eu colocar uma outra coisa aqui para eu compartilhar com vocês. Aqui, gente, eu coloquei um printzinho dos Reels, né? Então, os Reels hoje em dia são uma das ferramentas dentro do Instagram que mais entregam, que mais alcance tem. Isso é interessante porque ele aparece naquela aba explorar dentro do Instagram, ele pode aparecer, né? E com isso, você capta pessoas que não conhecem a sua página, né? Então, você acaba trazendo um número grande de novos seguidores para o seu Instagram, que, se você pretende, né, divulgar informação, é legal, né? Além do que dá um pouco de autoridade, então não é fundamental para conversão. Mas o fato de você ter um número razoável de seguidores, eu acho que também vai reforçando a sua autoridade digital, tá? E por que eu coloquei esse print? Vocês vão ver aqui, ó, que tem ali Reels de 1.000, 1.500, 2.000 views. Aí, de repente, ali, ó, naquele Reels do meio que tá escrito muletas, 20.000 views. Então,
esse Reels aqui e o do lado, que eu tô aqui de jaleco, que tá escrito usa hashtag escolha viver, esses dois Reels, eles pararam na aba explorar. Isso é o Instagram que define o que vai parar lá. E normalmente o que vai parar lá são conteúdos que o Instagram considera, né, o algoritmo considera conteúdo de valor e conteúdo original. Então, assim, nas duas situações aqui, eu criei um texto, eu fiz de uma forma espontânea. Então, é diferente de você ficar usando conteúdo que já foi postado por outras pessoas, só usando áudio de outras pessoas. Então, é legal que você também crie áudios originais seus para os seus Reels. Tende a viralizar mais quando é um conteúdo original, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que eu queria mostrar. E aí também eu faço Reels sobre a psiquiatria, faço Reels do exercício físico, Reels de outras coisas, porque isso ajuda, né, a melhorar então o alcance e o número de contas alcançadas pelo Instagram, tá bom? Se for surgindo dúvida, vocês vão mandando aí, gente. Vamos trocar ideia, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tinha printado para mostrar aqui para vocês. Aqui ainda dentro dos Reels, né? Que eu ainda queria comentar com vocês. Aqui para mim não aparece porque os comentários tá em cima. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Esse Reels que eu tô com cara de palhaça ali, ó. Olha ali quanto que tem de visualizações. 62.9 mil. Sobre o que é esse Reels? Sobre maconha. Então, é um Reels polêmico, em que eu falo sobre pessoas que usam maconha para aliviar a ansiedade, quando na realidade a maconha piora a ansiedade. É um tema mega polêmico. Gente, se vocês quiserem bombar um post aí no Instagram de vocês, é só falar mal da maconha. É dito e feito que vai bombar, tá? A galera fica muito brava. É bem divertido, na minha opinião. Mas, enfim, se você quiser bombar o engajamento aí do seu Instagram, os Reels sobre temas polêmicos, eles tendem a viralizar mais. Por quê? Justamente pela polêmica, gente. O povo vem, nem que seja pra te dizer que você tá errada, pra dizer que não concorda. As pessoas se sentem motivadas a comentar, ou porque elas concordam muito, ou porque elas discordam completamente de você. Mas fato é que isso melhora bastante o engajamento da sua página, tá bom? Até nem sei se eu botei, eu fiz um post escrito também uma vez sobre isso e, nossa, bombou. Deixa eu trocar aqui. Aí, ainda no mundo dos Reels, é interessante você variar formatos. Então, por exemplo, tem Reels que eu faço, né, que é mais de comédia, digamos assim, que é um Reels debochado, como tem eu aqui chorando ali pra psicóloga, né, paciente chorando que não tem uma desculpa pra dizer por que não foi na psicóloga. Tem Reels motivacional, em que aqui eu tô falando sobre uma quebra, então, de paradigma, digamos assim. Tem Reels que eu fiz com papéis ali escritos, então, um Reels que não aparece a minha cara, mas é interessante porque variando isso no feed não fica chato. Então, não sei se vocês seguem alguém que faz exercício físico, tipo algum atleta ou alguém da musculação, assim. Às vezes fica muito chato o feed, porque, tipo, a pessoa posta Reels do treino dela todos os dias, o treino é sempre igual, o cenário é sempre igual, então você olha o feed e você tem a sensação que não tem nada de novo ali pra você. Então, o fato de você variar o feed, né, isso é até dentro da neurociência explicado, né, gente? O nosso cérebro, ele responde melhor a atividades variadas, diversas, estímulos diversos. Então, é interessante você tentar variar também, até mesmo pra você testar e ver o que dá mais resultado, que dá mais views, que tem realmente um alcance melhor aí na sua página, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei pra vocês um dos stories, dentro dos meus destaques, tem uns stories ali que é autodiagnóstico. O que eu fiz nesse destaque, né? Que foi uma sequência de stories ali de algum dia. Eu coloquei uma enquete inicial, que é uma enquete provocativa, e que é uma enquete que eu sei que as pessoas vão se identificar. Como é que eu sei? Pela minha prática clínica, é uma coisa que acontece todos os dias no consultório. O paciente abre os exames antes de ir no médico, e aí começa a me mandar mensagem que ele acha que ele tá com hepatite, que ele acha que não sei o quê, porque ele interpretou tudo errado, porque ele foi pro Dr. Google interpretar. Então, é um assunto que eu sei que vai dar repercussão, porque todo mundo tem aí um familiar que já fez isso, né, gente? Então, assim, eu comecei essa sequência de stories com uma enquete. Você costuma abrir seus exames antes do médico? 96% disseram que sim. E aí eu conto uma história de uma paciente que abriu, que achou que estava com hepatite e tal. E aí eu vou falar de por que isso acontece. Por que as pessoas encontram informações erradas no Google e por que elas não devem abrir os exames antes de estar com seus médicos. Vê, gente, que é um assunto que resolve um problema
e que esclarece para a audiência leiga algo que eles não sabem. E eu conto isso não de uma forma chata, eu conto isso através de uma história. Então, as pessoas se conectam com história. Quem aí tem filho pequeno ou sobrinho? Como é que as crianças ficam quando a gente começa a contar uma história de livro? Quietinhas, assim, ó, só observando. Aí o lobo soprou, né? Vai criando aquela sensação de conexão realmente, de suspense. O que será que aconteceu com essa paciente da doutora Andréa que viu as coisas no Google? A pessoa fica curiosa e aí ela acaba assistindo a sequência de stories inteira, né? Então pensem aí dentro da especialidade de vocês, o que faz sentido? O que seria uma pergunta que você acha que 96% aí dos seus pacientes responderia que sim, eles fazem isso, e por que eles não devem fazer? Use isso, conte uma história que exemplifica o que você vai falar e dê a informação de valor, né? A informação técnica, sem ser de uma forma técnica. Isso eu acho que é uma grande dica para Instagram médico, tá? Eu vejo muitos Instagram que parece manual de doença, assim, só tem foto de lesão e foto de cirurgia. E quem gosta de ver sangue é médico, gente. As pessoas gostam de ter de graça o seu problema resolvido no Instagram do médico. Então pense como que você pode ajudar os seus seguidores, porque uma vez que eles sentirem que sempre que eles entram no seu Instagram, eles aprendem uma coisa nova, eles vão querer sempre entrar. E aí eles vão ser uma audiência fiel. E uma vez que eles são uma audiência fiel, quando eles pensarem em ir num psiquiatra, eles não vão conseguir ir em outra pessoa que não seja eu. Então, quando eles pensarem em ir em alguém da sua especialidade, se você for um rosto familiar, se você já tiver entregue valor através do seu conteúdo, se você estiver fazendo isso de forma constante, que ele sente que você é disponível, ele não vai conseguir pensar em outro médico que não você, tá? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Depois escreve aí pra mim. Aqui, ó, eu não vou... ficou distorcido. Mas eu ia mostrar pra vocês o alcance, né? Quanto que... acho que aqui dá pra ver. Então, ó, quantas contas foram alcançadas com esse story, né? Esse outro story aqui é um story que eu fiz sobre a mente, né? A psique materno-infantil. O que acontece dentro da mente do bebê e da mãe no puerpério. E quem me pediu para falar sobre isso foi uma pediatra, uma colega minha, que tem muitos seguidores. Então é interessante porque marcando ela repostou e aí eu acabo alcançando os seguidores que são dela. Então essas collabs, né, gente, essa colaboração entre geradores de conteúdo é bem interessante porque você acaba aparecendo aí para um público que talvez não estivesse no seu radar e que pode sim se interessar, então, pelos temas que você fala. Isso aqui você consegue ver dentro daquele ver insights que eu comentei, ou quando você posta um stories, você só puxa ele para cima, vai aparecer ali embaixo quem respondeu enquete, quantas pessoas viram aquele stories, né? Você consegue monitorar isso, tá? E não que eu fique monitorando direto, mas eu acho que de vez em quando você dá uma olhada, eu acho que ajuda você a escolher o que você vai fazer de geração de conteúdo. Aqui, ó, de novo, um outro destaque meu, que eu coloquei uma pergunta provocativa de enquete no início. Você ama o seu trabalho? E aí eu fiz uma sequência de enquetes nesse dia. Você já sentiu que o teu trabalho te prejudica do ponto de vista da sua saúde mental? Você conhece algum colega que já foi afastado por saúde mental? Você julgou esse colega ou você pensou que ele poderia, né? Enfim, fiz uma sequência provocativa sobre esse tema, porque é um tema recorrente no meu consultório e que eu não vejo ninguém gerando conteúdo sobre ele. Então, aí, gente, é que mora os conteúdos de valor. Você tem que pensar o que é o conteúdo que o seu público quer e que ninguém tá falando. Parece que ninguém sacia essa vontade dele de saber. É normal eu querer pegar um atestado se eu tô em depressão? É frescura? É malandragem? O que é isso? Então alguém precisa falar sobre isso e esse alguém precisa ser você. Sempre que você inovar na geração de conteúdo, você tem uma tendência maior aí de viralizar ou de ter realmente uma audiência mais cativa, que valorize realmente mais o teu trabalho e o teu Instagram também, né? Vamos lá. Aqui coloquei para vocês também sobre os vídeos que eu tinha no IGTV, que estão também no meu YouTube. E eu botei esse print aqui para mostrar algumas coisas para vocês, né? Pensem, façam uma lista de coisas que são perguntas frequentes da especialidade de vocês, tá? Então, por exemplo, eu devo consultar um neurologista ou um psiquiatra? O público leigo não sabe isso. E tem pouco material sobre isso na internet. Então, faça um vídeo sobre, né? Fiz um vídeo sobre isso. Doutor, eu posso trocar o remédio prescrito por um genérico? Nossa, quantas vezes vocês já ouviram essa pergunta todos os dias? E será que alguém conseguiu explicar para os pacientes de uma forma clara,
sem muita informação técnica, mas que o paciente entenda que não é simplesmente uma enrolação do médico para ele ganhar uma comissão da farmácia e que também não é uma certeza que ele vai passar mal e nem uma certeza que vai dar errado, mas ele corre esse risco. A gente precisa que o paciente tome as decisões de forma consciente, né? Então, toda vez que você esclarece algo que ele pensa assim, pô, eu sempre quis saber isso, nunca tinha conseguido entender. Então, isso vai dando bem-estar, ele vai ficando feliz que ele conseguiu essa informação de graça no seu Instagram. E, obviamente, ele vai se sentindo grato. Aí entra o gatilho mental da reciprocidade. Sempre que um seguidor se sente grato, quando ele puder, ele vai querer fazer algo por você. Seja fazer propaganda do seu perfil, seja marcar ou indicar você para alguém, tá? Ali, então, ó, podem reparar que são perguntas comuns, mas que parece que ninguém gera conteúdo sobre isso, né? Medicamentos psiquiátricos viciam? As pessoas querem saber detalhe, o que vicia, o que não vicia, quais viciam. Então, quando a gente fala que vai responder essa dor, essa pergunta do paciente, a gente alivia uma angústia dele e ele fica grato, né? E, obviamente, pensar também aí nos comportamentos, além das doenças, quais comportamentos o seu público-alvo, né, os seus pacientes têm, que levam ele a ficar pior ou a não melhorar das doenças que ele tem. Então, não precisa falar só de doença. Talvez você possa falar, por exemplo, se você trata diabetes, não só do diabetes, da insulina, o que é. Talvez você possa falar como é que a compulsão alimentar piora o paciente diabético, né? Ou que tipo de comportamento alimentar favorece o ganho de peso. Tem vários estudos nesse sentido, né? Então, são formas diferentes da gente falar da mesma coisa de uma forma mais legal. Isso vai ficando mais interativo, as pessoas tendem a ter maior interesse por aquilo que a gente posta. Aqui também tinha um ali, gente, depressão é falta de fé? É um mito. Mas ao invés de eu falar assim, mito sobre depressão, que fica um título meio chato, que depressão é falta de fé, é provocativo, é polêmico. A pessoa fica assim, eu vou entrar pra ver o que essa guria vai falar disso. Ela é psiquiatra, será que ela vai falar que é falta de fé? E aí, então, a pessoa entra, nem que seja pra dizer que acha que você tá errada, mas ela entra. Então, isso vai melhorando o engajamento da tua página, né? Você usar títulos atrativos, irresistíveis, digamos assim. Vamos lá, o que mais que eu ia mostrar? Aqui, ó, vejam, isso aqui é do Setembro Amarelo do ano passado. Percebe que a comunicação visual mudou? Então, a gente usou cores ali que remetam mais ao Setembro Amarelo, justamente porque eu fiz uma série de vídeos sobre suicídio, com vários aspectos do suicídio. Isso, gente, dá uma sensação de aprofundamento de conteúdo. Então, quem entra, pensa, ela não postou qualquer coisa, fez um videozinho lá de Setembro Amarelo. Não, isso pra ela é tão importante que ela fez uma série de vídeos para que quem segue ela entenda tudo que um leigo precisa entender sobre o suicídio. E sempre de uma forma clara, né? Tentem usar um vocabulário que as pessoas entendam, sair um pouco dos termos só científicos, tá bom? E aqui, gente, olha só, não sei se vocês vão perceber, tem, por exemplo, um bem no meio ali, convidados no divã. Eu fiz um dia de gravação em que eu convidei vários profissionais da saúde de áreas variadas, marquei horário com eles diferentes, né, tipo 1 por hora, assim, e eles foram chegando lá na clínica e eu gravava um vídeo com cada um. Então, isso acaba me expondo à audiência deles, porque uma vez que eu colocar um vídeo com essa psicóloga ali, ela vai mandar para os amigos, para a família dela, e eles vão acabar me vendo, né? Isso com todos os outros profissionais foi a mesma coisa. E isso torna o perfil um pouco mais interessante, né? Então, como a psiquiatria, ela circula em várias especialidades, os comportamentos dentro da psiquiatria afetam a parte, por exemplo, da família, afetam a parte nutricional, então tem ali uma série ali que é com o Bruno, que é nutricionista, tem uma com a psicóloga. É uma forma de eu levantar outros colegas e de eles se sentirem também tentados a divulgar o meu trabalho, além de tornar o perfil mais agradável, mais dinâmico. Ficou tipo um quadro, igual na TV a gente tem às vezes quadros de entrevista, né? Então são coisas que você pode fazer eventualmente. E eu fiz isso numa tarde, né? Não precisa ser necessariamente algo muito elaborado, tá bom? Tá dando algumas ideias aí pra vocês? Tá fazendo sentido? São coisas que você acha que você pode implementar? Aqui, gente, uma diquinha prática sobre reels, pra você que quer começar a fazer mais reels. Pra mim não vai aparecer porque tá os comentários, deixa eu ver. Ali embaixo, esse aqui é um exemplo de um reels, que não é meu, é de uma psicóloga, mas se vocês forem ver ali onde tá o áudio, tem uma setinha pra cima, né? Essa setinha pra cima tá indicando que esse áudio está em alta
no Instagram. Então, a partir de hoje, quando você for fazer um Reels, procura essa setinha aí e vê, né? Procura assim no áudio que você pretendia usar, se tem essa setinha. Busque usar os áudios que tem, porque isso também melhora o alcance aí do seu Reels. Você vai conseguir mais visualizações com ele. E uma coisa que eu acho importante dizer, você pode fazer reels de conteúdo, não precisa necessariamente ser um reels de dancinha ou de palhaçada se você não é uma pessoa extrovertida ou que se sente bem fazendo isso. Se você for, tudo bem também, porque tem muito público que gosta sim de ver o médico de um jeito mais extrovertido, passando o conteúdo de uma forma mais leve, né? Eu não acho vexatório. Agora, claro, salvo devidas proporções, né, gente? Que tem alguns colegas que dão uma abusada nisso. Agora, se você não quer, André, não, eu sou, né, mais reservado, sou mais tímido. Eu tenho um exemplo em casa que é o Everson, né? Ele é um cara mais na dele, assim, eu sou um pouco mais extrovertida. Você pode fazer, cada um vai fazer do seu jeito, né? E não é porque você vai fazer de uma forma mais parada ou mais falando do que apontando, fazendo dancinha, que o Reels não vai ser valorizado ou que as pessoas não querem te ver, tá? As pessoas se identificam com perfis diferentes, tem público pra todo mundo. Fez sentido pra vocês isso, gente? Eu quis trazer de uma forma bem, assim, clara, né? Acho que era esses mesmos prints que eu tinha separado. Eu quis trazer de uma forma bem clara, porque eu vejo que tem, assim, uma dificuldade de começar, né? Alguns colegas dão uma travada na hora de começar a gerar conteúdo, então me perguntam, tá, Andréia, mas eu não sei como que eu faço pra postar, eu preciso ter uma agência? Não, gente, se você tá começando consultório, você não tem dinheiro, você ainda não fatura com o seu consultório, você não precisa ter uma agência, você pode você mesmo fazer as artes aí, baixa o aplicativo, né? Um dos aplicativos que eu mais gosto é o Canva, mas tem também o PixArt, tem o Adobe Spark Post, tem vários aí, são bem intuitivos, é bem fácil de mexer, e eu falo isso porque eu sou bem lesa, assim, pra mexer nessas coisas tecnológicas, mas esses realmente não são difíceis. E aí, separa realmente um horário pra você fazer aí, faz 10 artes e 10 posts, deixa salvo no seu celular e você vai postando conforme vai passando a sua semana. Porque se você deixa pra fazer no meio do seu dia, você tá estressado, aí você tá com sono, porque você tá com privação de sono do plantão, você acaba ficando sem criatividade, aí quando você vê, faz 10 dias que você não posta. No Instagram, nas redes sociais, a constância é muito relevante, tá? Então faz aí um banco de posts pra você ter e quando você tiver um tempo, tá na fila do banco, tá esperando alguma coisa, que você tá de bobeira, abre no bloco de notas, né? O paciente fez uma pergunta que você acha que dá um bom post, anota no bloco de notas do celular mesmo a ideia do título, as ideias principais que veio na sua cabeça, e aí quando você tiver um tempinho, você discorre sobre isso no teu bloco de notas e você vai ter o teu post de algum dos dias aí, sem precisar ter que parar toda hora para criar conteúdo, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para comentar com vocês. Se você já tem um Instagram e você ainda não anuncia, não paga, não faz tráfego pago, que a gente fala, né? Você só posta e não investe no seu Instagram, eu sugiro você testar e investir, tá? Usa aquele botãozinho impulsionar, isso é para iniciante, né? Existe como você fazer os anúncios de uma forma mais profissional, mas eu acho que pelo menos para você testar, né, qual é o alcance que a sua conta chega e o valor você que define. Você pode começar com um valor bem baixo, tá bom? Isso é bem interessante porque de fato melhora muito a divulgação do seu trabalho e claro, as redes sociais também têm os boletos delas para pagar, né, gente? Não é à toa que no começo tudo era de graça nas redes sociais, digamos assim, e que vem sendo cada vez mais restrito aí o alcance, a entrega gratuita do Instagram, do Facebook, e quem consegue realmente alcançar muitas pessoas é quem tá pagando um dinheirinho, um boletinho pro Facebook através de tráfego pago, tá bom? Mas ainda é um dos marketings mais baratos, né? Se você fosse, por exemplo, fazer flyers para entregar na rua, você ia gastar muito mais. E na rua você entrega o flyer para todo mundo. E você não sabe se as pessoas que estão pegando, elas têm interesse no seu produto. Na internet, né, no tráfego pago, você consegue pagar para entregar justamente para as pessoas que têm interesse no teu produto, no teu serviço. Então, acaba sendo um marketing muito eficaz, né? Difícil aí a gente pensar alguma coisa do offline que tenha essa especificidade que as redes sociais têm, tá bom? Então, vale a pena, sim, usar o botão impulsionar, não só ele, como realmente conhecer um pouquinho melhor do gerenciador de anúncios, enfim, tem algumas estratégias para isso, né? Mas para começar, dá para usar o botão impulsionar e ver qual que é esse alcance para você realmente ficar mais animadinho aí para ler um pouco, estudar um pouco sobre esse assunto ou acompanhar aqui conosco. A gente sempre traz essas dicas de forma bem prática, tá bom? Dúvidas? Joana, eu vi que entrou. Como é que tá de Insta aí? Me conte depois.
Gente, aqui, né, na medicina lucrativa, a gente tende a falar muito, assim, de todas as coisas, as ferramentas que você pode lançar mão para, de fato, tornar-se, né, um médico lucrativo e mais realizado, tá? Então, contem conosco, vão mandando as dúvidas de vocês, sugiram temas. A ideia é a gente ser um médico que levanta outros médicos, eu sempre falo isso aqui, que é um movimento que a gente cria, né? E a gente realmente gostaria de ter mais colegas fazendo parte da tribo, né, dos médicos que faturam mais de 32 mil reais. Eu não sei se vocês sabem, isso é um dado do Demografia Médica, mas apenas 11% dos médicos faturam mais de 32 mil reais por mês. Então, a gente realmente gosta de levantar outros colegas e estimula que busquem isso agora, né? A gente tem mais de 28 mil médicos anualmente se formando, então o mercado realmente está ficando mais acirrado. Quem aprender, quanto antes a gente aprender aí essas estratégias, antes a gente consegue um consultório lucrativo, né, e consegue realmente se sentir mais realizado com a medicina que a gente sempre sonhou, né? Aquela medicina que a gente pode atender o nosso paciente da melhor forma, que a gente tem a melhor estrutura e que a gente também tem uma remuneração justa, porque é uma hipocrisia a gente falar que o médico não precisa se preocupar com finanças ou que não deveria se preocupar com finanças, tendo em vista o investimento alto que muitas vezes a gente tem que fazer para abrir o consultório ou até mesmo para manter o consultório, né, com todos os insumos aí que a nossa especialidade precisa. Não é a realidade da psiquiatria, né? O consultório da psiquiatria é um consultório barato. Mas, por exemplo, para dermatologia, né? Para oftalmo, se você não tiver realmente um pouquinho mais aprofundado essas ideias, essas ferramentas, dificilmente você vai conseguir se tornar um médico lucrativo e realizado. E aí, muitas chances de você trabalhar para outra pessoa. Se você não... Como é que tem uma frase até sobre isso, né? Se você não para investir nos seus sonhos, você vai trabalhar para realizar os sonhos de outras pessoas. Então, a hora é agora, tá? Saia dessa live com as anotações que você fez aí, das dicas práticas que eu dei. Se posicione, então, se tem algum assunto polêmico na sua especialidade, se tem alguém famoso que tem uma doença que é da sua especialidade, poste sobre isso, né? Obviamente, sempre respeitando a ética, né? O manual de publicidade do CFM, mas é possível você se mostrar próximo e se mostrar atento. E, gente, por que eu falei assim, se posicionem? Porque se tem um assunto que tá em alta, né? Eu lembro, por exemplo, que no negócio do último Big Brother tinha um integrante lá que tinha uma lesão na cabeça, uma alopécia. É um tema que, assim, todo mundo viu a cabeça do menino, né? Então, mesmo quem não acompanhou, eu não acompanhei o Big Brother, mas eu vi a lesão de pele dele. Então, quando você traz um assunto que a pessoa viu na TV, ela começa a cada vez mais reforçar a ideia de que você é uma autoridade no tema, porque você tá falando de algo que tá acontecendo agora, simultâneo com a realidade, né? Isso vai realmente gerando essa conexão entre você e a sua audiência e vai se posicionando melhor nas redes sociais, que você vai conseguir a atenção das pessoas, para que então elas tenham o desejo de serem seus pacientes, certo? É muito possível você usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho para impulsionar, fazer realmente o seu consultório bombar, tá bom? Então, usem as dicas aí. Eu coloquei realmente de forma prática com os prints do que eu já usei, que funcionou muito bem. Eu acho que também é legal, às vezes, você fazer um autodesafio. Então, eu lembro que, por exemplo, janeiro do ano passado, eu quis um sprint de resultado de ganho de seguidores, né? Eu tava, acho que, com 4 mil e pouco, eu queria chegar em 5 mil. Agora, acho que já tá com 6.500. Mas, na época, eu quis fazer dar esse gás pra chegar em 5 mil seguidores. E eu marquei uma ou duas lives por semana com psicólogos de abordagens diferentes, sobre temas diferentes. Alguns falando sobre filmes, outros falando sobre a sua especialidade, né? A sua abordagem dentro da psicologia, e foi muito rico. Então, assim, cresceu o perfil no tanto que eu queria em um mês, né, que era o meu mês de férias. Então, por que não, sabe? Use realmente o Instagram como uma ferramenta de trabalho, coloque aí algum horário para você fazer isso. André, mas não tenho tempo, vou fazer nos intervalos do meu dia. Ok, eu acho válido, eu não tenho também muito rígido os horários que eu vou mexer nas redes sociais, mas daí você tem que entender que nas primeiras pausas, sempre que você tiver uma pausa, você tem que fazer, porque senão você vai deixando pra quando você tá arrumada, pra quando... Agora eu tô com cara de sono, agora eu tô de pós-plantão, agora eu acabei de comer, agora eu tô com preguiça, e aí você acaba não postando, gente. Então, assim, as pessoas não esperam que você esteja perfeita nas redes sociais, pelo contrário, elas querem ver realmente a parte humana, você, vida real, você cansada, você tomando o teu café, você no final de plantão. Então, não tenham medo aí de ser autênticos, tá?
a autenticidade sempre vende. No offline, no online, né? As pessoas gostam realmente de sentir que é vida real e acompanhar também os nossos perrengues. Então, divida aí com a sua audiência algum dos perrengues que você passa, conte histórias do que você vive. Os médicos normalmente têm boas histórias para contar, né? Então, obviamente, você vai respeitar o sigilo médico, mas não deixe de compartilhar isso com a audiência, porque as pessoas curtem isso e isso, de fato, impulsiona o crescimento do seu Instagram e, consequentemente, da sua agenda. Ainda mais agora com telemedicina, tá bom? Então, como a gente tem a telemedicina agora, a gente ainda tem a possibilidade de que qualquer seguidor de qualquer lugar do mundo queira consultar conosco e venha consultar de fato conosco, né? E isso foi uma experiência para mim esse ano super rica, né? Desde o ano passado, na realidade. Então, hoje à tarde, inclusive, foi uma tarde que eu atendi só telemedicina em casa de meia, ganhando só consulta particular, né, gente? Então, poxa, é muito mais confortável do que passar 12 horas num plantão, certo? E isso é realidade pra mim hoje, mas pode ser a realidade pra você, né? Até porque eu tô entregando pra você aqui o ouro, né? Tô abrindo a caixa preta total, dando as dicas que ninguém dá, porque eu sempre falo, né? Que na medicina, infelizmente, parece que os médicos estão sempre competindo uns com os outros e acham que não podem levantar ou ajudar um colega. Então, contem conosco, tá bom? Depois mandem aí dicas de temas que vocês querem ver por aqui. E me digam, né, o que vocês implementarem aí nas redes sociais de vocês. Depois vocês me digam se funcionou, se deu resultado, se você achou que essas dicas foram importantes, tá bom? Eu gosto sempre de ter esse retorno de vocês. E é isso. Um beijo, um bom final de semana. Semana que vem temos live novamente na quarta-feira à noite. Tenho feito live sempre quarta e quinta à noite. Eu espero vocês. Beijocas. Até a próxima.